Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, porque esse negócio vai ficar gravado aqui, então eu já vou me adiantando aqui para não falar bobagem. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a bem-vindas e bem-vindos a mais um The Shift Talks, as conversas da The Shift, dessa vez em parceria com a AI. Eu sou a Silvia Bassi, publisher da The Shift, e eu vou conduzir aqui essa conversa. O nosso tema de hoje passa pelos negócios das telecomunicações. A gente vive num momento em que as regras do jogo mudam antes mesmo de você terminar de escrevê-las. A UI batiza esse cenário de mundo nave, não linear, acelerado, volátil e interconectado. E poucas indústrias sentem esse movimento tão visceralmente quanto as telecomunicações, porque é um setor que, além de ser um componente vital da economia digital, é uma infraestrutura crítica que, se for disruptada, pode afetar a soberania de um país, né? Então, é um alvo em movimento, digamos assim. O relatório Top 10 Risks in Telecommunications 2026 da EY mapeou os principais desafios que o setor enfrenta globalmente e aqui no Brasil. Entre eles estão a constante preocupação com segurança cibernética, novos modelos de receita, o uso da IA e um arcabouço tecnológico que responda às ansiedades dos clientes no B2B e no B2C. O que a gente vai fazer hoje aqui é discutir essa análise a partir de três perspectivas complementares. De quem pensa o setor estrategicamente, a EY, de quem opera no dia a dia de uma das maiores telcos do país, a Claro, e de quem desenvolve a infraestrutura que está no centro disso tudo, a NVIDIA. Mas atenção, uma coisa que é importante aqui, a conversa não vai ser sobre o que pode dar errado, ela vai ser sobre o que fazer para dar certo. Porque nesse momento, e se a gente olhar para a análise que a UI fez, as telecoms não estão apenas administrando os desafios, elas estão redefinindo seu papel dentro da economia digital e construindo novas vantagens competitivas. Bom, falei bastante para essa nossa conversa. Eu tenho aqui comigo o José Ronaldo Rocha, que é o sócio e líder de consultoria para Telecom Latam da UI, Walter Krause, que é diretor de riscos corporativos na Claro, e o Guilherme Furken, que é Latam Enterprise Sales Manager na NVIDIA. Senhores, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu espero que a gente possa ter aqui uma conversa muito boa, muito longa, e aproveito já para me adiantar e dizer para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, podem mandar perguntas, mandem pelo Q&A e a gente vai, à medida que elas forem chegando, ou eu incluo no meio da conversa, se der sentido, ou então a gente vai reservar um tempo no final para responder. Então, dito isso, bora começar essa conversa. Bom, eu queria começar com uma pergunta. Eu falei, dei uma entrada aqui falando das questões todas que estão em volta do questionário, da análise. Eu queria começar com uma pergunta para vocês três. A UI descreve o cenário atual como um ambiente não linear, acelerado, volátil e interconectado, né? Na prática, eu queria perguntar o que que mudou para o setor de telecom nos últimos anos e o que que exige uma nova forma de pensar o negócio. E aí eu vou começar pelo dono do relatório, vou começar pelo Zé Ronaldo, depois passar para os outros três. Zé, por favor. Silvio, obrigado pela oportunidade. Essa questão é uma excelente reflexão inicial, porque a gente observou no estudo que a natureza de risco ela se transformou com o tempo, tem se transformado. Há alguns anos, os riscos que a gente olhava nos últimos radares, eles eram predominantemente operacionais e mais previsíveis, como falha de rede, como churn de cliente. Hoje, quando a gente opera em um ambiente nave, como você comentou, onde um único evento geopolítico ou uma nova regulação de IA, ele pode reconfigurar toda a cadeia de valor da noite para o dia, de forma imediata, de uma velocidade que a gente não imagina. A mesma velocidade que a tecnologia está sendo incluída em nossas vidas, a mudança do ambiente de negócio também segue essa tendência. E a Uhum. principal mudança prática é que as empresas de telecom deixaram de ser apenas provedoras de conectividade para se tornarem uma espinha dorsal dessa nova economia digital. Isso as coloca no centro de debate sobre soberania de dados, segurança nacional, adoção ética de novas tecnologias. O nosso relatório ele aponta que o risco de não se adaptar a esse ambiente geopolítico em evolução entrou pela primeira vez nesse top 10.
né? Algo novo, algo que a gente está tendo que entender um pouco essa operação. E isso exige Uhum. uma forma de pensar no negócio, onde os gestores de risco, nós, o Walter, na figura dele aqui hoje, né, ele deixa de ser uma função defensiva e passa a ser um habilitador estratégico. E aí a gente vai ouvir um pouco do Walter e do Guilherme, mas as decisões sobre onde investir em infraestrutura, com quem formar parcerias e como implementar a inteligência artificial não podem mais ser tomadas em nicho, de forma isolada. Elas exigem uma Tá. visão holística, interconectada, Uhum. onde a agilidade para responder a essas mudanças não são mais lineares, né, e sim ganham e são uma vantagem competitiva setorial. Bem bacana. É, de fato, o cenário está muito mais complexo. Walter, já que o Zé citou você assim de cara, já vamos encaminhar, por favor. Tá. O ambiente de telecomunicações tem mudado bastante. Quer dizer, a gente trabalhava em estruturas bastante segmentadas, você tinha telefonia, tinha dados, TV, tudo separado. Aí, até para dar uma maior eficiência, a convergência começou a ser desenvolvida com bastante força. Então, hoje a gente fala Uhum. muito da unificação de todas as tecnologias e meio comum entre o cliente final, que é exatamente o foco. Ele tem que nem perceber a tecnologia e ter todos os benefícios que as conectividades e as soluções vão funcionar. E o que o mercado de telecom percebeu é que ele precisava ampliar o seu leque. Então, começou a abrir outras oportunidades, porque senão um investimento pesado em infraestrutura, que é necessário para ser uma rede bastante robusta e resiliente, ela tinha que gerar novas receitas, porque as receitas antigas estão morrendo, né? Antigamente o pessoal falava com telefone, hoje falar com telefone é quase exceção. Então aquilo que era o grande formador de receitas no passado, hoje praticamente é complementar. Novas receitas foram Tá. construídas e todo esse processo não tem um caminho. Por isso o conceito do NAV é bem interessante, porque a gente tem que desenvolver vários caminhos. Tá? A questão da não linearidade. E todas elas com o objetivo no final chegar na convergência. Então não é uma coisa linear passo a passo. Elas vão acontecendo, então vai se fazendo muitas experimentações até que no final a gente tem uma convergência que dá a efetividade. E as tecnologias novas vão aparecendo e telecom vai se desenvolvendo nesse cenário. E ampliando, porque viu a oportunidade. Se eu tenho toda a base, eu tenho que botar tecnologia embarcada, por que eu não uso essa mesma tecnologia embarcada para vender soluções para o cliente? E aí que surgiram as soluções digitais de uma forma mais integrada para aumentar essa capacidade realmente de negócio da organização. Isso, obviamente, amplia o nosso ecossistema, amplia o nível de risco, mas, ao mesmo tempo, a gente abre um leque de oportunidade muito maior. Então, a gestão de risco passa a ser fundamental em todo esse processo, mas no objetivo de transformar tudo que acontece em grandes oportunidades. Não é como a Silvia falou no início, não é buscar o que pode dar errado, é buscar o que nós podemos alavancar daquilo que tem de novo e, obviamente, não ter dores de cabeça. Eu sempre brinco, né? Quando o pessoal fala, estou aqui apagando incêndio, estou resolvendo milhões de problemas, óbvio, não gerenciou o risco. Quem gerencia bem o risco não vive sob problemas ou crises. Pode ter um problema ou outro, mas sabe o que fazer, o que resolver e transforma os problemas, dificuldades em grandes oportunidades. Muito bom. Guilherme. Então, o Walter ele descreveu muito bem o setor de telecomunicações Uhum. historicamente, né? Porque é um mercado, um segmento que sabe fazer investimento de longo prazo, é bem intensivo no CapEx, mas sempre foi historicamente segmentado. Você tinha uma infraestrutura para prover serviços de telefonia fixa, telefonia móvel, e depois as empresas entraram também no serviço de televisão a cabo serviço. Essa convergência que a gente viu nos últimos anos traz um desafio para a empresa de telecomunicações, principalmente aonde está o dinheiro. Se a gente vê aí receita de grandes empresas e dos hyperscalers e de provedores de soluções digitais para o mercado, como que a operadora ela participa também dessa cadeia de valor, né? E aí surge os serviços de convergência, por exemplo, de streaming de vídeo, onde não vai mais para uma rede dedicada para a televisão a Uhum. cabo. E você tem um serviço de streaming da própria Claro, com o Claro TV+, fazendo um pouco de propaganda aqui para mim. Mas é um serviço de streaming. Mas se a gente vê historicamente esse serviço, ele era provido também pela Claro, através da aquisição que eles fizeram da NET, numa rede dedicada
para televisão a cabo, com coaxial e etc. E essa convergência faz ela ter que se reinventar. E essa convergência ela acontece no mundo das aplicações digitais voltadas para a inteligência artificial. E Uhum. isso traz para ela um desafio de, bom, como que eu participo desse ecossistema? Como é que eu não sou mais só um canal de comunicação entre o usuário e a plataforma de inteligência artificial? E isso para a operadora é extremamente favorável, porque a gente está falando de um mercado voltado para a inteligência artificial, que tem essa característica também de capital intensivo, de pensar a longo prazo, e ela sabe como fazer esses movimentos, e movimentos administrando risco, obviamente, mas principalmente olhando para a oportunidade de negócio. Porque se ela ficar simplesmente como um canal de comunicação, né, um pipe de comunicação, ela não vai estar onde o dinheiro está. E aí eu vejo as operadoras, não só aqui no Brasil, mas a nível global, dela realmente participando e sendo um protagonista disso. Isso não é só para o usuário do B2B, né, do B2C, desculpa, para o consumidor final, mas Uhum. principalmente para as empresas que estão buscando também aplicar a inteligência artificial dentro do seu negócio e para a sua administração, e aí as operadoras também construindo um ecossistema, ela consegue ser protagonista nesse movimento. Bem bacana. É interessante porque vocês os três trouxeram uma visão que é justamente aquilo que eu tinha terminado, quer dizer, que é uma redefinição de papel e é uma nova construção, de fato, de oferta, de proposta de valor e de vantagem competitiva, né? Eu queria seguir com perguntas individuais para vocês, e eu queria voltar para o Zé, pegando um pouco dos aspectos que são 10 elementos. A gente não vai, obviamente, tratar dos 10 aqui, mas a gente vai tratar dos mais, que devem estar mais na cabeça de todo mundo. Mas eu queria trazer o seguinte, Zé, o relatório global e a análise que vocês fizeram mostra que parte das operadoras está revisando investimentos, ao mesmo tempo em que precisa acelerar a transformação digital e IA. Aí a pergunta é a seguinte: como é que equilibra a pressão financeira de curto prazo com o investimento estrutural que definiria a competitividade no longo prazo? Tem risco de empilhar a inovação sobre dívida técnica do legado, quando a gente fala, por exemplo, de adoção da IA? O Silvio, essa sem dúvida é uma das tensões mais críticas da agenda aí do C-Level, Aham, que os CEOs, CIOs, né, CTOs enfrentam hoje. No nosso estudo, a gente falou um pouco dessa transformação ineficaz, né, através de novas tecnologias. Se não me engano, esse é o nome do risco. Como o segundo maior fator de risco em 2026, né? E existe uma dicotomia clara. Enquanto as uhum, empresas precisam e planejam acelerar seus investimentos em inteligência artificial, como você comentou, uma proporção aham, grande ainda, ela está avaliando, reconsiderando esses aportes. Como é que eu tenho que botar meu dinheiro? Alocação de capital, né? Que é curto, né? A gente está trabalhando num cenário de crise econômica e outras coisas mais, né? Então, esse risco de empilhar inovação sobre dívida técnica, que você comentou, ele é real, né? E ele é algo que está na lupa e está sendo avaliado e está na agenda de todos, né? Nós uhum, vemos operadoras tentando implementar soluções avançadas de IA generativa, mas eles têm um desafio real hoje, que é desativar redes, né? 2G, 3G, uma série de sim. sistemas legados que existem na planta hoje, por esse fator que foi trazido de forma brilhante pelo Walter do histórico de telecom, né? De fato, as operadoras consideram essencial substituir seus sistemas tradicionais, mas o momento exato dessa transição é complexa, porque você pode perder cliente, você pode aumentar seu custo de operação no curto prazo, né? E aí, para Uhum, equilibrar essa equação, a gente tenta adotar uma abordagem mais cirúrgica, né? Fazendo um top-down, né? Em vez de pulverizar os investimentos, a gente tem visto operadoras focando em casos de uso que gerem, de fato, eficiência imediata, no curto prazo, para se financiar e financiar esse projeto transformacional de longo prazo, né? A IA, ela chegou para ficar, né? E quando aplicada a otimização de redes ou atendimento ao cliente, algo que a gente viu muito no MWC esse ano, ele pode destravar e liberar um capital necessário para modernizar a infraestrutura, né, que hoje existe na planta.
E a chave é não frear a inovação, mas é garantir que a Uhum. fundação tecnológica e, fundamentalmente, a governança de dados estejam robustos o suficiente para você ter esse suporte, né, para o negócio. Bem legal. É um jogo de xadrez complicado. Walter, se você quiser comentar a resposta do Zé, mas eu tenho uma outra pergunta para você que está no entorno aí do teu dia a dia, mas aí fica à vontade. Eu queria falar um pouco o Zé falou de governança, né? Mas eu queria falar um pouco de cibersegurança, porque ela aparece hoje no topo da lista de riscos, né, do relatório do setor, e ela é apontada como um imperativo de governança corporativa e um fator de confiança do consumidor cliente, né? E você tinha me contado, quando a gente começou a falar, antes para planejar toda essa conversa, que a gente conversou antes, que você me contou que a Claro trabalha no modo Zero Trust e que vocês fizeram um movimento unindo as áreas de privacidade e IA numa governança integrada, com segurança e privacidade construída desde a origem do projeto, não como reação, né, mas como planejamento mesmo. Como é que isso é feito e que tipo de vantagens ele gera para o negócio? Dá mais mobilidade, dá mais tranquilidade para esse tipo de movimento? Como é que esse modelo se aplica no ecossistema de parceiros, uma vez que o ecossistema também pode ser, né, uma porta de entrada para eventuais ataques? Começar com a questão do risco de cibersegurança, que é o topo da maioria das listas hoje. Eu acho que ele vai continuar Uhum. ainda um bom tempo sendo o topo. Por mais que a gente invista, trabalhe, tá do outro lado também, os criminosos também estão se sofisticando. Então, é uma coisa que a gente fica sempre correndo atrás, e é que eu faço um paralelo, até aproveitando aí o gancho da Copa do Mundo. Você pode ter a melhor defesa do campeonato. Basta uma piscada de olho errada, você toma um gol e perdeu o campeonato. Tá? Então é a mesma coisa. A Claro investe bastante em processos, em tecnologias para garantir a sua integridade das suas operações e dados do cliente. A gente transformou realmente a segurança como um atributo do serviço da Claro, não simplesmente uma necessidade operacional de se proteger, mas um atributo de segurança. Como você comentou mesmo, para o cliente se sentir seguro que está fazendo um serviço e que as informações Uhum. dele, a operação dele, elas ficam estáveis também, principalmente no cliente corporativo, tá? A estabilidade do serviço, a estabilidade do sistema e que as informações todas correm ali com segurança. Então, esse é um atributo importante. E para que isso aconteça, a gente não pode ficar reagindo, porque senão a gente perde velocidade. Imagina, eu estou num Uhum. processo complexo, misturando tecnologias novas com legados, e na hora que eu vou implantar, eu descubro que tem falha de segurança, tem que voltar atrás, porque tem que corrigir isso. Então a gente É. está usando o conceito de construir já com atendendo privacidade, atendendo a segurança, e agora recentemente nós estruturamos também a questão da introdução de IA no mesmo conceito. E colocamos na própria esteira da privacidade o IA, porque os conceitos e práticas são muito similares. E aí por isso que a gente chama da governança integrada. Então quando tem um projeto novo, a gente avalia a questão de privacidade, avalia as questões de segurança e os riscos inerentes de uso da tecnologia do IA. Tá? E aí faz todo um processo de avaliação, que entra desde a avaliação de retorno, tá? A gente não faz o IA por ser IA, a gente faz o IA que realmente vai dar retorno, são projetos que são priorizados que possam dar retorno, e o retorno é olhando toda a cadeia necessária para a implantação do IA. Diferente de outras Uhum. tecnologias, existem condições adicionais que o IA requer. Uma delas é a questão da qualidade dos dados. Tradicionalmente, a cultura do brasileiro não é muito preocupada com dados. A cultura chamada data driven não era uma cultura do brasileiro. Tá? Ele faz muito por intuição e não por dados. É uma É. transformação que nós já há alguns anos estamos fazendo na Claro de começar a fazer a gestão por data driven, ou seja, gestão por dados. E isso é fundamental para você criar o arcabouço inicial para poder usar o IA. Senão o IA vai ser uma ferramenta que vai sair um monte de decisões, mas decisões totalmente estapafúrdias, porque a base de que ela utilizou não estava adequada. Então, a gente tem que trabalhar na cadeia toda e essa governança busca atrair. Quer dizer, a ideia de inovação, de tecnologia, é que realmente a gente coloque as coisas que deem resultado adequadamente e não fazer por qualquer outro tipo de demanda do mercado. Tá? Tem que ter benefício Uhum. e com foco na convergência e na experiência do cliente, principalmente a experiência do cliente. O IA e todas as tecnologias têm que fazer com que o cliente utilize os produtos e serviços de uma maneira muito mais natural.
tá? Apesar de que por trás pode ter aquele monte de tecnologias, legados novos, tudo, mas não importa. Para o cliente, mundo perfeito. E é assim que tem que ser. Tá? Esse é o nosso caminho. Um outro ponto que você colocou, a questão dos terceiros, eu vejo nesse contexto Uhum, duas grandes fragilidades, né, olhando o ecossistema. Um, pessoas, tá? Que é a maior fragilidade tá. que a gente possa ter. Então, é a questão de cultura, a questão da integridade, tá? Que a gente tem algumas dificuldades em termos de cultura no Brasil, de as pessoas entenderem. Vocês observaram aqui, tem um lema que a gente usa, que é o conectados com certo. É um lema que a gente usa dentro de um contexto geral de segurança, privacidade e compliance, que é fazer as conexões, a ligação sempre fazendo certo, tá? E nunca buscando artifícios ou atalhos, tá? Isso é Uhum. cultura que a gente tem que mexer nas pessoas, porque com certeza é um elemento de maior fragilidade, porque por mais mecanismos de controle que a gente cria, a gente minimiza, mas a gente não consegue eliminar 100%. E mexendo na cultura, aí sim a gente tem um efeito muito mais forte. O outro são a parte dos terceiros, e quando a gente está falando com grandes parceiros, como Microsoft, AWS, NVIDIA, a gente tem mais confiança no processo de tratamento com eles, porque eles já têm suas mesmas preocupações com relação à segurança. Uhum. Parceiros de menor porte, nem sempre eles estão. Primeiro, falta às vezes de conhecimento, outra falta às vezes de uma estrutura adequada, que custa também. Então, essa que eu vejo um ponto mais fraco, e nós estamos trabalhando com parceiro, orientando parceiro, criando mecanismos de controle, tá, para garantir. Então, o conceito do zero trust, é confiança zero, é exatamente estabelecer que toda essa conectividade, ela parte do menos é mais, né? Ou seja, menos acesso, menos poder, menos para a gente usar exatamente o que pode e segmentar os riscos da utilização de todo esse ecossistema de dados. Bem bacana. Guilherme, você está, mais do que parceiro, você é um player importantíssimo, né, nesse momento. E aí eu queria comentar um pouco sobre a questão da IA, do ponto de vista de que nas telecoms existe um enorme potencial em IA, né, operacional, previsão de tráfego, manutenção preditiva, é, Edge AI e vai por aí afora. Você está acompanhando como parceiro, obviamente, o movimento em telecom. O que está saindo do discurso e virando aplicação real com a IA como uma plataforma que torna as telecoms mais produtivas ou mais inteligentes ou mais rápidas? Sim, a gente considera que a inteligência artificial ela já não é mais só o discurso, ela entra Uhum, no caminho real e na análise, como o Walter falou, de retorno de investimento e aonde que vale a pena, quais são as prioridades, né? E tudo passa pelos dados. Eu tô meio que concordando com o relator, né? A qualidade e a operadora de telecomunicações, ela sempre foi uma indústria, uma cadeia de geração de dados valiosos, até por questões regulatórias, e tem toda um histórico de coleta de informação. E a qualidade dos dados, ela é muito boa. E isso tem sido utilizado no mundo real para tomada de decisões, das operadoras. Então, poxa, como é que eu faço para fazer uma predição de falha, dentro de uma determinada região e como é que eu mitigo isso? Isso tem utilizado uhum. a inteligência artificial. E o advento da inteligência artificial generativa, e isso é uma coisa, bom lembrar, né, muito recente. Isso daí aconteceu no final de 2022, com a democratização Isso. da OpenAI, com o ChatGPT 3.5, modelo ainda só de texto para texto, né? Então a gente está falando de um pouco mais de 3 anos. Mas teve uma evolução gigantesca, e principalmente multimodal. Então, você imagina que agora a operadora ela pode pegar imagens que antes ela tinha que ter uma pessoa para fazer análise e etc., e fazer uma identificação de alguma intercorrência e etc. Agora ela pode utilizar um sistema que automaticamente detecta algum problema, por exemplo, dentro de uma estação de antenas ou dentro de um poste, etc. Isso está sendo desenvolvido. Então, tem parceiros nossos que desenvolveu o sistema onde um carro ele passa, faz identificação nos postes
do que está instalado lá, de energia elétrica, de sistema de telecomunicações, ele começa a alarmar determinados comportamentos. É, o outro é em cima de call center. Call center tem sido uma fonte muito boa de geração de casos de uso e atacando Uhum. determinados pontos que são fundamentais para uma operadora, por exemplo, churn, né? Como é que eu uso a inteligência artificial dentro de um call center para poder alarmar que um determinado cliente ele pode ser um potencial cliente de saída da operadora. Então, tem sistemas que estão hoje identificando isso, ou reduzir o tempo de atendimento de um determinado usuário. Então, um dos parceiros desenvolveu um sistema para uma operadora, onde o cliente ele liga falando de uma determinada conta que mudou o preço e o atendente, de uma maneira muito rápida, muito efetiva, ele explica que uma determinada promoção expirou no mês passado, por isso que a conta aumentou, mas ele automaticamente oferece um outro produto para substituir aquele. Então, não só ele está trabalhando a retenção de cliente, satisfação do cliente, a redução do tempo de atendimento, junto com uma sobrevenda. Então, ele aproveitou aquele momento para vender. Quem auxiliou foi um agente por trás, dando informação e dando um contexto todo de como que a conversa tem que ser gerada. Foi conduzido por um humano, da maneira que tem hoje em dia uma aceitação até muitas vezes maior do que um robô por trás, mas a agilidade veio através de um sistema suportado com agente de inteligência artificial generativa. Então, casos reais estão acontecendo e gerando resultados. Bem legal. Fico feliz em saber disso, porque a gente começa a acreditar que 2026 realmente é o ano que a gente vai fugir do hype, né? Vai começar a ver as coisas mais materializadas. Eu queria avançar, nessa nossa conversa, jogar uma pergunta para vocês todos, que é a questão exatamente de um pouco do que a gente já falou lá no começo e voltar agora, que é essa mudança da própria oferta, da proposta de valor das telecoms, né? Deixando de ser apenas infraestrutura de conectividade para se tornar uma plataforma de serviços digitais e IA. Aí a minha pergunta para vocês três, uma parte vocês já jogaram na mesa, mas vamos tentar juntar tudo, é onde vocês enxergam as maiores oportunidades reais de geração de valor para todo o ecossistema? Aí eu estou falando das próprias telecoms, dos clientes e dos consumidores nos próximos anos. Quer começar, Zé? Pode ser. É, a maior oportunidade de geração de valor reside na capacidade das operadoras de criarem essas soluções, de monetizarem suas plataformas por meio dos modelos de B2B e ecossistemas colaborativos, né? Você viu que o Guilherme comentou o volume de inovação que existe, né? Que está sendo para dentro e para fora, né? Nesse ambiente de telecom. É. Isso, para mim, é a maior oportunidade, né? No estudo, a gente apontou também um dos riscos é a inabilidade de aproveitar os novos modelos de negócio, né? Isso é um risco significativo, né? Obviamente traz uma potencial enorme para o business, porque hoje o mercado corporativo ainda não reconhece as empresas de telecom como essa provedora de solução fim a fim, né? E isso, para mim, é outro gancho potencial enorme para gerar novas fontes de receita, como entender o potencial de uma API, né, de rede, para você ter uma melhoria da tua operação, quando a gente olha para uma indústria de manufatura, por exemplo. Então, isso aí é algo que a gente precisa trabalhar nessa agenda, né? Eu acho que a grande virada, ô Silvia, acontece quando as empresas de telecom elas se posicionam, né, como orquestradores de soluções complexas, sabe? Quando você olha e essa necessidade de ter um orquestrador para organizar esse ecossistema é algo que foi muito latente nos fóruns que a gente tem conversado e tem escutado dos setoriais, né? E também vê um potencial extraordinário no mercado de criação de uma nuvem soberana, né? Que deve crescer uma taxa anual aí até 2023 de 24%, pelo que está no relatório, e a infraestrutura distribuída de inteligência artificial. Ao expor essa capacidade das operadoras, as empresas de telecom elas geram e criam bastante soluções integradas, né, que podem impactar de forma positiva o setor como um todo. De forma resumida, eu acho que essa capacidade de orquestração
quando ela tem uma visão do todo do mercado, é um grande potencial de geração de novas fontes de receita para a indústria telecom. Bem legal. Guilherme, que você quer emendar? Sim. Depois eu passo para o Walter. É. Então, a operadora ela tem determinadas características de mercado que traz para ela uma vantagem competitiva que ela precisa aproveitar. Uma delas é a relação de confiança. A gente normalmente associa as empresas de telecomunicações como empresas confiáveis, empresas que é, sabem como lidar com lei de proteção de dados e toda a parte de segurança do ambiente contra cyberataques e etc. Então, o fato dela ter essa característica permite com que ela seja esse catalisador de um ecossistema de solução. Então, tem a questão da soberania. A gente vê uma evolução de casos de uso de inteligência artificial para o mercado, tanto interno para a operadora quanto para os clientes dela, numa evolução do que a gente chama, do que o mercado chama de Physical AI. O Physical AI é Uhum. embarcar a inteligência artificial no mundo real. Então, imaginar que agora eu estou olhando para veículos autônomos, eu estou olhando para robotização com tecnologia de inteligência artificial embarcada, eu estou olhando para câmeras que são sensores numa determinada cidade, capturando informação, entendendo o contexto, tomando decisão e agindo. Então, eu posso aqui dar um exemplo real que a gente vê no mercado, mas quando a gente olha para esse cenário do Physical AI, entra em jogo uma característica que é super importante, que é a latência, é o tempo de resposta Uhum. que esses elementos, seja um robô, seja um veículo autônomo, seja uma câmera de vigilância, ela precisa ter de tomada de decisão. E aí entra a capilaridade e a capacidade que as operadoras têm de entregar um serviço de conectividade com baixa latência. Já que isso Uhum. precisa ser monitorado, entra em jogo que o Walter descreveu aqui, que são as APIs da aplicação com a infraestrutura para negociar uma determinada qualidade de serviço de rede e como que isso daí, como que a aplicação vai interagir com a infraestrutura. Isso é intrínseco para a operadora. Ela sabe fazer isso, é a característica dela construir Uhum. o arcabouço todo da infraestrutura e da camada também de aplicação. Tem uma aplicação que é super legal, que um parceiro usou uma capacidade chamado de Video Search and Summarization, né, de eu fazer tanto busca quanto sumarização do que está acontecendo no vídeo, num cruzamento de rua. Quando acontece um acidente, a câmera consegue capturar aquilo dali, interpretar que houve um acidente, ela toma a decisão que o que aconteceu ali precisa ser acionado um corpo de bombeiro, porque tem um carro pegando fogo, uma empresa de energia elétrica, porque caiu um poste, ambulância. Ela toma essa decisão e ela age, mandando alarme para todos esses entes daí do setor público. Então, Tá. é bacana porque você torna real aquela tomada de decisão em algo que pode ser benéfico para a cidade e para um determinado pessoa que sofreu o acidente ali de ter um atendimento mais rápido, né? Esse é um exemplo assim de prático que você pode colocar na cidade. Quem é o player para entregar isso daí? Potencialmente a empresa de telecomunicações pela capilaridade, pela rede que ela tem, capacidade de entrega do serviço com baixa latência. E aí tem outra infinidade de aplicações que a gente pode levar do Physical AI. Bem legal. Walter, agora a bola está no seu terreno literalmente, né? Porque você é o player aí. Mas Zé O que, Ronaldo e o que que Guilherme já. está no é, roadmap aí de não, vocês Zé Ronaldo e diante das Guilherme já deram uma sugestões? boa entrada aí É. no tema, Aham. que é exatamente o diferencial, é a gente ter toda uma infraestrutura montada. Mas tem umas Uhum. características que essa infraestrutura está se desenvolvendo que ampliem ainda mais essas oportunidades. Até para a questão do tempo de resposta, a latência, a gente está criando tecnologias que a gente chama de computação de borda, que é o edge Uhum. computing. Ou seja, eu coloco servidores, data centers na ponta, próximo do cliente.
exatamente para reduzir esse tempo. Então, e toda a parte de configuração de rede, em vez do que era antigamente, o pessoal da época lá da telefonia, etc., que para o indivíduo falar, o cabo tinha que trocar de lugar, você tinha o cabo para falar fulano A com fulano B na mão. Hoje é só tudo totalmente configurável por software. Eu tenho lá meu caminho, meus cabos, etc., tudo configurado por software. E com isso me dá a oportunidade de fazer N programações. Aí botando IA nessa programação automática, fazendo movimentações de tráfego, que informação pode ir para cada lugar, o que não pode ir para o outro, aumenta a segurança, aumenta a velocidade, aumenta o tempo de resposta. Então isso cria uma oportunidade de um ecossistema muito forte. Por outro lado, uma empresa de telecom não vai conseguir fazer isso sozinho, porque senão ia abrir muito leque de opções. Então, Uhum. trabalha com parcerias. Então, outras empresas, algumas pequenas, outras grandes, vão criando soluções integradas com as soluções de telecom. A gente abraça e entra junto no cliente. Porque, como o Guilherme falou, o telecom já tradicionalmente, como cuida da infraestrutura, já criou relações de confiança com as pessoas e com as empresas. Então, entrando um parceiro, que obviamente a telecom valida que tem qualidade e possa agregar, você tem uma solução muito mais completa e capaz de estar sempre inovando. Esse é o ecossistema que trabalha. Hoje não tem poucas empresas, na verdade, as soluções são compostas de diversas empresas para exatamente atender o cenário da maioria dos clientes. É bem interessante, porque você acaba abrindo mercados adjacentes em parceria com o teu próprio ecossistema, né? Você não precisa estar Sim. sozinho nesse É. segmento. Não, sozinho é impossível, fica uma questão É, de diversidade enorme, você não vai conseguir gerenciar e vai ter muitos riscos aham. assim, você divide o risco, ou seja, deixa eles experimentar e quando estiverem já no nível melhor, opa, agora vamos trabalhar junto. Não vou eu ficar experimentando tudo, porque aí eu vou acabar gastando tempo e dinheiro e nem tudo vai dar certo. Deixa os outros experimentarem e depois, não deu certo, a gente traz. Nós já fizemos isso com diversos parceiros nesse sentido. Bem legal. O Guilherme, eu vou voltar para você aqui, porque a gente falou de edge computing, mas tem uma questão aqui que é as telecoms como candidatas a protagonizar uma infraestrutura distribuída de IA, e a gente já falou de edge, a gente já falou de nuvem soberana, né? Elas têm uma vantagem estrutural. Elas estão distribuídas, elas têm capilaridade, relacionamento, que a gente acabou de citar, quer dizer, vocês já trouxeram aí um conjunto de coisas. Como é que você vê as telcos se posicionando como uma infraestrutura de IA e não só como compradores de tecnologia, mas como plataformas habilitadoras? A gente traz mais relevância para o país como uma infraestrutura de IA muito mais forte? Sim, eu vou trazer um paralelo. Aliás, voltando no tema que o Walter falou, né, da entrega através de um ecossistema de parceiro, isso também é uma mudança do paradigma de empresas de telecomunicações, porque Uhum, o serviço dependia integralmente da operadora, né? Ela tinha lá os acordos de passar chamada de uma operadora para outra, mas o serviço era todo entregue por ela. E isso muda através da criação de um ecossistema. E isso remete para o que você falou agora da entrega do serviço distribuído através do edge computing, através da infraestrutura soberana. Tem um paralelo que a gente gosta sempre de lembrar, que é o serviço de streaming, ele se tornou viável tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de experiência do usuário quando foi criado, foi concebido o que é chamado do CDN, Content Delivery Network, que é você uhum, colocar mais próximo do usuário é, armazenamento dos vídeos, armazenamento aí dos streamings mais visto numa determinada região, porque isso ajuda rapidamente esse usuário que está acessando um filme, que está lá no top 10 de uma plataforma de streaming, ele chegue para esse usuário de uma maneira mais rápida e para a operadora também mais econômica. Ela não tem que usar o transporte de um ponto central até um equipamento de borda para aí sim chegar no usuário final. Então, a criação da CDN, ela permitiu a expansão do serviço de streaming. A gente vê uma analogia muito grande quando a gente fala de inteligência artificial. Hoje, quando você entra dentro de uma plataforma dessas, e aí do usuário final, quando você consulta uma dessas plataformas
pode ser uma Perplexity, OpenAI, Gemini, e etc., Anthropic, só para falar das maiores. Esse processamento ele está indo para um data center e pode até estar localizado fora do Brasil. Está sendo gasto tempo para Uhum. essa solicitação chegar até esse data center, ele ser produzido, né? Então, produz uma inteligência ali dentro e que depois é transmitida para o usuário final. Quando a gente pensa numa escala global aí de bilhões de usuários, isso não gera escala, isso aí não permite que tenha escala. Tanto é que lá no início da OpenAI, né, com o modelo 3.5, chegou num ponto de uma adesão tão grande, tão rápida, né, de centenas de milhões de usuários, que ela nem conseguia responder, porque a capacidade que ela tinha de processamento do data center central não era capaz de produzir inteligência, de produzir tokens, né, as respostas e aí ela colocava meio que em espera, ó, eu não posso responder isso agora. Quando a gente olha a evolução desses últimos 3 anos, teve essa distribuição, ainda não numa capilaridade do que a gente chama do AI Grid. Algumas operadoras elas já começaram a construir, que é chamado de AI Grid, então um grid de capacidade computacional distribuída, mais próximo do usuário, como é uma CDN, justamente para que o tempo de resposta ele seja menor. E um outro fator que é importante, a partir do momento que a operadora começa também a produzir tokens para uma dessas plataformas de inteligência artificial, isso gera monetização, porque agora ela também vai chegar e falar, ok, já que eu estou gerando token para o teu serviço, eu sou remunerado pela produção de tokens, então começa a participar dessa cadeia de geração de receita. É só um exemplo, né? Mas se a Uhum. operadora está entregando um serviço de Physical AI, que eu mencionei antes, ela também precisa dessa distribuição. Então, isso amplia oportunidade de negócio e atendimento melhor do cliente final. Bem bacana. Zé, o relatório da UI, ele aponta que risco e oportunidade estão cada vez mais conectados, né? A gente está falando disso aqui o tempo todo, tá meio, tô quase que falando o óbvio aqui, mas não tanto. Na sua visão, quais são as empresas hoje, quais empresas que vão conseguir transformar esse movimento de transição em vantagem competitiva? É preciso ter uma mudança de mentalidade, de fato. Vocês já contaram a história toda aqui. Quem não percebeu, vocês estão literalmente descrevendo não só a mudança tecnológica, mas mudança de cultura corporativa e mudança de mentalidade de negócio, né? Mas o que que é? Tangibiliza isso, assim, o que que é uma empresa que consegue fazer essa virada? Sem sombra de dúvida, pessoas e mentalidade, né, o mindset das empresas, elas são o norte, né, para isso aqui. Uhum, E acredito que as empresas que saíram vencedoras dessa transição são aquelas que entenderem que a colaboração hoje é a nova competição, né? Você viu aí, uhum, Guilherme trouxe vários exemplos, o Walter sim, trouxe também diversos exemplos que se eu não tiver um engajamento eficaz com o meu ecossistema de externos, é um risco enorme, porque eu não tenho como construir tudo como fazia isso no passado, eu não era dono de toda a minha rede, toda a minha infraestrutura. Hoje eu tenho que combinar, eu tenho que competir, né? Que a gente está brincando de uhum, competição, é onde eu isso. vou ter que escolher de forma estruturada e conversar com meu fornecedor, meu parceiro, meu integrador, vendedor de soluções da ponta, meus vendedores estão na ponta me ajudando a vender. Então, sim, a gente observa uma mudança profunda da mentalidade, como você comentou, né? Os líderes do setor estão percebendo que tentar construir tudo internamente não apenas ineficiente, mas muito arriscado, né? O Walter trouxe esse ponto Uhum, também. As operadoras que transformarão esse cenário em vantagem competitiva são as que estabelecerem, de fato, alianças robustas, ágeis, com os parceiros corretos, né? Obviamente, avaliando os riscos de terceiros que o Walter trouxe, né? Mas essa vantagem uhum, competitiva ela pertencerá aos operadores que conseguirem integrar esses serviços, né? De forma fluida, garantindo ao mesmo tempo a confiança, a gente falou bastante de confiança aqui, e a sim. segurança do cliente final, aonde a gente tem aí o diferencial competitivo das telcos, né?
É a capacidade de ser parceiro, é a capacidade de ser o parceiro de confiança no centro de um ecossistema complexo que definirá os líderes dessas próximas décadas que virão. Bem legal. Walter, me fala uma coisa. A gente falou bastante do uso da IA, o Guilherme deu exemplos, você também citou, mas assim, ela ajuda a mudar a forma como as redes são gerenciadas. Isso, obviamente, eu imagino que traga uma agilidade maior, né, ou um jeito diferente de operar e, portanto, favoreça todo esse movimento de se tornar um outro tipo de negócio, né? O quanto isso já está transformando a lógica, o quanto a IA já está ajudando a transformar a lógica operacional da Telecom e dando essa vantagem realmente para vocês abrirem o leque do negócio. A gente vê diversas frentes nesse cenário. Tem uma frente que é aumento de produtividade individual. O indivíduo precisa fazer Aham, no seu dia a dia, começa a criar aqueles agentes, ChatGPT, Gemini, com todo esse conjunto de ferramentas que já tem para o nível individual. Tá óbvio que a empresa tem que se preocupar com a segurança e botar isso no ambiente mais protegido, mas já dá ganhos no dia a dia da empresa sem grande esforço. Quando a gente já fala em questão da rede, questão do atendimento, são projetos estruturantes de maior longevidade. Tá, uhum, esses, a maioria das empresas está na sua fase de implantação. Não posso dizer que já esteja dando algum ganho. Tá? Algumas estão mais avançadas, outras menos. Como eu falei, a visão da Cláudia é fazer a coisa correta, com passo a passo direitinho. Então, a gente não está na liderança dessa transformação, mas estamos avançando e acreditamos que a gente vai conseguir ter bons resultados. Todas as experiências que a gente já viu já mostrou claramente que se a gente fizer com os devidos planejamentos e cuidados, os resultados vão ser muito bons. Mas eu não vejo que hoje existe um grande resultado ainda a poder ser mensurado. Mas todas as operadoras estão com seus projetos. Algumas mais avançadas, outras menos, mas no final das coisas, esse é um risco que alguns anos atrás eu tinha apontado, falar, olha, é, entrar com IA tem muito risco. O não entrar com IA já é ameaça certa. Você vai ser aquele risco que você vai ter dor de cabeça, porque leva um tempo de amadurecimento e se você é. demorar a entrar muito, você perde a vantagem competitiva. Então, não precisa correr, porque você pode acabar indo pelo caminho errado, mas também não pode não fazer. Então, é um risco que a gente tem que atuar e estamos fazendo. Obviamente, fizemos um trabalho todo estruturado e agora estamos botando ele no ar. Não dá ainda para dizer qual é a mensuração, mas até onde a gente está apontando que tem bastante benefício. Uhum. É aquela história dos chineses, né? Na pressa vai devagar, né? É No isso aí. caso, no caso da IA é inevitável, porque assim, a pressa não pode não ser boa conselheira de fato, né? Olha só, a gente tem mais uns 5 minutos. Eu tenho uma pergunta final para vocês, mas tem pergunta que chegou, então eu queria fazer as perguntas que chegaram. É, Tem uma pergunta aqui que tá para você, Walter, comentando o estudo da UI, né, das 3 áreas de risco: confiança em IA, transformação digital e talentos. E aí a ponderação é a seguinte: esses riscos eles estão ligados ao mesmo problema: dados fragmentados em sistemas legados, cultura hierárquica e disputa por profissionais com fintechs e big techs. A pergunta é: como é que você constrói uma governança de IA confiável, lidando com uma base de dados que alimenta esses modelos que ainda não está integrada? Obrigado pela pergunta, Simeone. Grande abraço aí, te rever. É, O- Na verdade, eu divido essa questão em duas: o talentos e a questão da estrutura de dados. A estrutura de dados, por incrível que aham, pareça, é mais fácil de resolver, porque faz parte da empresa. Aí é uma questão de construir, criar elementos, filtros, os guarda-reis, etc., que possam garantir que a informação ela esteja de maneira estruturada. E fazer os monitoramentos ao longo do tempo para ver se esses dados não começam a ter dificuldade. É um desafio, sim, está fragmentado, está em sistema legado, está em sistema novo. Toda telecom, por incrível que pareça, você pode perguntar a qualquer telecom, deve ter no mínimo 3 a 4 cadastros de clientes. Algumas uhum, mais. Você é, imaginar como é que você garante a integridade de 3 ou 4 cadastros de cliente. Cadastro de endereço, exatamente. onde ficam suas estações.
todas elas têm uma grande bagunça de cadastro de endereço. Isso é todas, tá? Então, é uma dificuldade, sem dúvida. Tem que fazer trabalho de saneamento, trabalho de arrumação, criar mecanismo de filtro para resolver. Então, é viável, é tranquilo, e está na mão da própria operadora. Porque Uhum. já a questão de talentos não é tão simples assim. Existe um problema que eu vejo hoje, um dos grandes riscos, tá? Que o estudo IA, quando olhou o mundo, não focou especificamente o Brasil, mas no Brasil, hoje, tá, a gente não tem formação de talentos. Não é que tem pouco, não, não tem. Tá? A qualidade da educação no Brasil despencou nos últimos anos, então a gente não está conseguindo formar. E além disso, quando a gente está falando de tecnologias, mudanças de culturas, etc., tá? A gente está falando de áreas como engenharia, como sistema de informação, tecnologia de informação, a gente tá no nível de formação muito baixo. Tá? Comparativamente à Coreia do Sul, China, Estados Unidos, Europa, tá? A nossa relação é baixíssima. A China está formando por ano mais de 600 mil engenheiros. O Brasil quase chega a 100 mil, quase. Tá? Na USP, agora 2026, o candidato vaga para engenharia era 9 por 1. Eu, quando fiz engenharia, há 40 e tantos anos atrás, era igual à medicina, quase 100 por 1. Isso, A medicina isso. continua alto, que é bom, mas a engenharia despencou 9 por 1 candidato por vaga. Não é que diminuiu o número de vagas, não, pelo contrário, aumentou. Ou seja, a área de sistema de informação está 11 por 1. Compensação, Que psicologia loucura. está 50 por 1. Ou seja, enquanto não houver essa mudança, as pessoas entenderem que precisa cada vez ter mais de profissionais de tecnologia, essa questão de talento só vai piorar. Os projetos vão continuar sendo cada vez mais complexos para atender toda essa demanda de mercado e nós vamos ter sérios problemas de gente. Tá? Esse é um problema que as empresas sozinhas não resolvem, tá? Mas se ficarem paradas, elas vão ter dificuldade. Isso vai afetar o Brasil como um todo. Tá? Essa é a minha grande preocupação. Tá? Agradeço a oportunidade da pergunta. Nossa, agora você me assustou aqui. Quando Mas é eu vou passar mesmo. confessar, eu vou contar para vocês que eu tenho no meu passado eu tenho um ano de engenharia na Unicamp, mas quando eu entrei em engenharia na Unicamp estava 76 para 1 e eu entrei. Depois eu fui fazer jornalismo na ECA, mas agora vê que está 9 para 1, carambola, né? É uma coisa complicada. Olha só, uma pergunta que aqui eu vou fazer e vocês veem quem topa responder, que é sobre ESG, né? A gente fala, e aí, Guilherme, tem um pouco do lado da IA, né? Porque a IA é vista como consumidora de energia, consumidora de água, aquela coisa toda, né? A agenda ESG ainda é estratégica ou ela virou um item secundário por conta da pressão por eficiência para as telecoms? Como é que se enxerga isso? Assim, ISG ele é importante para todas as empresas, inclusive para a NVIDIA, né? Então, quem hoje Uhum. não tem uma governança e pautar ISG na agenda está fazendo alguma coisa de errado. E tem muita gente que demoniza o uso da inteligência artificial porque Uhum. consome. Tem gente que fala, cada query que eu faço na OpenAI está consumindo não sei quantos litros É. de água. Isso é uma grande bobeira, né? Porque a água para refrigerar um data center, ela não é jogada no esgoto, ela é reutilizada, né? Então você tem This is a reminder. geração a líquido que Uhum. você reutiliza. Mas a gente tem que lembrar que toda indústria, ela consome energia. Uhum. Para você fabricar um avião, você consome energia para fabricá-lo e depois para você operar também. Isso vale para o carro, isso vale para uma chamada telefônica, isso vale para um supermercado que está vendendo mantimentos, ele consome energia. E quando a gente olha para o uso da inteligência artificial, na verdade, a gente está remetendo ao que foi falado aqui. Eu tenho um ganho de eficiência laboral e que eu não necessito mais de horas de trabalho para fazer uma determinada atividade. Eu estou reduzindo ela. Eu estou economizando energia, né? Então, essa matriz energética, eu estou transferindo essa energia de uma indústria para outra. E quando a gente olha Uhum. o consumo de energia nos data centers, né, que tem sido chamado muita atenção, que o data center consome muita energia,
Globalmente, o consumo da energia de dos data centers, ele é da ordem de 2, 3%. E se a gente comparar com outras indústrias que consomem muito mais, né? Então tem que Uhum. tomar um pouco de cuidado. E a agenda da NVIDIA na construção das plataformas computacionais, ela tem trazido um ganho de eficiência energética que poucas pessoas falam. Então, o que a gente chama da energia por token gerado, de uma geração Uhum. para outra, e a gente faz isso a cada ano a NVIDIA lança uma plataforma computacional que não é só a GPU, tem outros componentes ali dentro, de uma geração para outra, eu trago, em algumas situações, ganho de energia, de eficiência energética, da ordem de 20, 30 vezes, não é por cento, vezes. Uhum. A gente agora está com novas plataformas, que comparado com as gerações anteriores, ela traz uma energia, uma eficiência energética, e essa é a agenda da NVIDIA. Então, esse investimento em pesquisa e desenvolvimento das próximas gerações de plataformas computacionais voltadas para a inteligência artificial, tenha certeza, ela vai consumir menos energia para a geração de token. E todos os Uhum. casos de uso, e voltando para o que o Walter falou, ele tem uma análise ali econômica. E na economia na geração de valor, eu estou economizando energia numa outra atividade. Então, isso, no final, é a agenda de economia de energia, mas ela está sendo gasta numa outra fábrica, que é uma fábrica de inteligência artificial e não uma fábrica, o gasto da energia num processo que não é tão eficiente na montagem de um avião ou de um carro ou de operar uma rede de telecomunicações, eu trago eficiência energética numa outra indústria. Então eu tiro e coloco. Uhum. Não sei se eu me expliquei bem. Sim. Para Sim. É. reforçar até o ponto do Guilherme, hoje, principalmente as Uhum. empresas de telecom, estão no foco da agenda ESG, mas na agenda ESG que gera benefício. Tá, e não Tá. simplesmente a marca, mas principalmente o benefício, a redução do consumo energético e a redução de custo, a redução de despejo de materiais. A gente reutiliza, por exemplo, os controles das caixinhas lá de TV, são todos reciclados totalmente, ou seja, circulação geral do produto. Um plástico que sobrou aqui, Uhum. a gente constrói outro e vai assim por diante. Porque isso gera economia. Então, tudo aquilo que for um benefício financeiro, tá? E, obviamente, ambiental também é um benefício financeiro no final das contas, está na agenda. Então, não é uma redução da agenda SG. Tá? Há um foco diferente que as empresas estão dando para a agenda SG. As empresas têm que dar seu resultado, então elas estão focando a SG nesse sentido. Uhum. Mas, e aí, Silvia, só para concluir, foi essencialmente muito bem comentado aqui, né, a questão do SG olhando a parte de energia, consumo. Mas imagina o papel da indústria de telecom na democratização da tecnologia, da democratização do aprendizado, né? Mas numa extensão como a gente Uhum. aqui, o Brasil, país continental, de tamanho continental, chegar com essa tecnologia na ponta, dando possibilidade de estudo, de acesso à tecnologia, acesso a toda a parte de inteligência artificial, de aprendizado, né, eu acho que é um papel fundamental que a indústria telecom tem feito cumprido de forma brilhante aí, né? Em algum Sim. momento por questões de empurro regulatório, mas agora é para alcançar de fato uma maior número de mercado, né? Maior volume de pessoas conectadas e outras coisas mais. É, E aí eu vou no G agora, e aí eu vou no G, que é o uso da inteligência artificial na governança das empresas, de fazer sim. identificação de Perfeito. fraude, identificação toda de gestão corporativa e etc. Então, tem a parte da energia, tem o social que o Zé Ronaldo falou, e a parte da governança também, onde várias empresas estão utilizando recursos de inteligência artificial para identificar alguma falha também de governança corporativa. Então, Uhum. é holístico, né? O uso bem holístico do conceito do ISG. É, é interessante uma coisa que o Walter falou, de que às vezes não faz barulho, mas está ali, a agenda está pulsante, né? É. Com as iniciativas. A gente publicou um estudo essa semana na The Shift que fala justamente isso.
as empresas continuam com ações muito interessantes de ESG silenciosamente, mais silenciosamente do que antes, até porque teve muita polarização, né? Nem precisa tocar no assunto, mas enfim, nos Estados Unidos a coisa pegou um pouco pesado, mas não caiu, né? É um trabalho que continua, então existe uma consciência muito clara ali, que me parece interessante. Bom. Gente, chegamos aqui ao final, já passamos 5 minutos da hora aqui. Eu queria super agradecer, acho que a gente avançou aqui por um painel que deixou muito claro de que aquilo que eu falei lá no começo, né, de que não se trata aqui de ficar gerenciando o erro, mas sim construir, redefinir um papel. Está muito claro que um mercado extremamente dinâmico e, ao mesmo tempo, óbvio, a gente sabe, né, extremamente estratégico, né, e crítico. Né, você citou, Zé, a questão do S do social, a gente, com conectividade, a gente começa a diminuir cada vez mais o gap do digital divide, né? Você precisa botar as pessoas. A gente ainda tem gente que não tem acesso à internet no mundo, né? Tem gente que não tem acesso não tem uma identidade, pode ter uma identidade digital, então acho que tem um caminho importante. Eu queria super agradecer vocês, espero para quem acompanhou a gente até aqui que tenha sido uma experiência instigante para sair daqui com outra visão, né, do setor. A gente vai mandar para vocês depois que a gente estiver disponível por demanda para poder assistir, passar para os amigos, mostrar dentro da empresa. E de novo, obrigada, gente. A conversa foi ótima, saí daqui com muito mais sabedoria do que eu entrei, com certeza. Obrigadíssimo. Tá ótimo. Obrigado. Até mais, Nós que gente. agradecemos, muito bom, Obrigada. obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigadíssima, Excelente. gente. Obrigado. Tchauzão. Obrigada. Tchau. Tchau.